Opa! Aqui é o Fernas e vamos a mais um vídeo de Aprendendo a Jogar V5. É, um seguidor aí do canal me deu a dica solicitando aí um vídeo sobre qualidades, defeitos e também sobre antecedentes e depois até mesmo lore sheets, né? Que acho que é a parte do livro que eu menos expliquei aí no canal, né? Então eu tô gravando esse vídeo para explicar, né, nesse vídeo aqui qualidades e defeitos, né? Ou como em inglês se fala merits and flaws, né? E depois eu vou fazer um outro dos antecedentes e depois eu vou fazer inúmeros vídeos de lore sheets, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao vídeo aqui, começar pela parte de qualidades e defeitos. Na V5, as qualidades e defeitos muitas vezes elas funcionam como escadinhas, onde na mesmo bloco de qualidade ela também é um defeito se você quiser puxar a chavinha para o outro lado, né? Então, por exemplo, a qualidade aparência, ela é tipicamente a escadinha. Você tem, vai do -2, né? Duas que são negativas e duas que são positivas. Então você tem o muito feio, o repulsivo, o feio, o depois positivo, o bonito e o muito bonito. Então você tem essa escadinha que acontece, ou seja, dentro da mesma qualidade, você tem lá feio e versus bonito, tá bom? Então você vai ver que várias dessas são assim, outras não. Outras, elas são apenas qualidades ou defeitos que são meio que jogadas ali, são independentes, mas fazem parte do mesmo tópico, tá bom? Então bora lá, vamos começar a analisar. Vamos começar pelo linguistics, né? Linguistics é idiomas, tá? Então, se você é, é presumido que todos os personagens já falam o idioma de onde se passa a crônica. Então, se a crônica vai se passar numa cidade dos Estados Unidos, sei lá, Seattle, Dark Bloodline 2 está por aí, todo mundo sabe falar inglês. Ponto. Entendeu? Ah, se a crônica vai passar em São Paulo, no Brasil, como acontece normalmente nas minhas crônicas, o pessoal fala português, tá? Mas você pode gastar pontos de qualidades, né? Lembrando que você tem ali alguns pontos para comprar habilidades, né, na criação do seu personagem, né? E varia também que tipo de vampiro que você é, tal. Mas enfim, você vai gastar esses pontos, ou você pode comprar com XP depois, né? E você vai comprar esses pontos para colocar aqui, né? Para aprender idiomas. Então, se você gastar pontos adicionais de qualidade, você vai falar idiomas extras, tá? Se não, e você pode pegar a desvantagem de ser analfabeto, tá? Que aí é uma desvantagem que custa 2 pontos, tá? Ela te dá 2 pontos, né, de desvantagem. E lembrando que os pontos de desvantagem não podem ser usados para comprar vantagens, tá? São contas separadas. Então você precisa atender um pré-requisito de número X de desvantagem e você tem X pontos para comprar vantagens. Se eu quero ter mais desvantagens do que eu preciso, você alinha com o seu storyteller lá, que o narrador pode ter mais, mas você não pode usar esses pontos extras para comprar mais vantagens, tá? A V5 é bem explícita nisso. Você só tem as suas desvantagens são desvantagens, suas vantagens são vantagens, são coisas separadas. Ah, mas eu não quero ter só 2 pontos de vantagem, eu quero ter 5. Legal, bom para você e para o seu narrador, que vão explorar mais coisas na sua crônica. Mas esses 3 pontos adicionais não vão virar vantagens, tá bom? É, essa é a ideia. E aí você tem essa questão do analfabeto, você não vai poder ler ou escrever, e ainda as suas skills de academics e de ciência vão ficar limitadas ao teto de 1 ponto. Você não vai poder ter mais do que 1 ponto nessas perícias aí de academics e de ciência, tá? A beleza eu já expliquei aqui, né? Mas vamos lá, você tem o repulsivo, onde você perde 2 dados em qualquer teste social. Então, ele fala teste apropriado, teste social, né? Aqui ele, na verdade, fala relevante e depois ele fala apropriado, tá? No bonito ele inverte e fala apropriado. O livro A Substância, tá? Uso de substância. Você tem a questão da o vício. Isso aqui é o vício, né? A pessoa ser viciada. Mas o vampiro, ele não pode usar uma substância e matar o efeito dele. Então, digamos que mesmo que
sei lá, o vampiro é alcoólatra, por exemplo. Digamos que o vampiro seja alcoólatra, porque ele era alcoólatra lá quando ele era mortal. Ele beber álcool não vai satisfazer a necessidade dele de alcoolismo, como no mortal satisfaz. O que ele precisa é ir atrás, beber o sangue de alguém que bebeu álcool, né? Então ele precisa fazer isso daí. Ou seja, e aí aqui está a desvantagem. O 2 pontos é, se a última pessoa que ele se alimentou não ingeriu o álcool, ou a substância em questão, né, ele vai perder 2 dados, tá? Em todos os testes que ele fizer, até ele se alimentar de uma pessoa que está com aquela substância no sangue, né? E o Addiction é uma versão mais leve disso, é um dado só, tá bom? Exato. E aí tem o High Function e o Addict, que é uma versão positiva disso, que eu gosto de imaginar com outro tipo de droga, mas em tese funciona para qualquer uma. Que é, por exemplo, café. O cara adora tomar café, ele fica ligadão, acordadão e tal. E aí eu faria isso com café pro meu personagem. Aí se ele bebe sangue de alguém que tomou muito café, aí, nossa, ele fica ligadão e vai performar melhor. Aí ele ganha um dado quando ele bebe, né, de alguém que está consumindo aquela droga, né? Que aí no caso seria a cafeína, né, não o café. E aí você tem o arcaico. O arcaico são os vampiros ancilas, né? Só vampiros ancilas ou mais antigos, né, os anciões, podem usar, podem comprar essas falhas, tá? Aí são duas, elas não são escadinha, tá? São duas diferentes dentro desse mesmo bloco. Você tem o arcaico, que é o eu não sei usar tecnologia, tá? Não sei. O vampiro não sabe usar tecnologia porque ele não é capaz de operar um celular, operar um computador. E no limite você poderia até dar penalidades para ele, que é o que ele fala aqui no final, para outros tipos de tecnologia. O vampiro pode ter uma penalidade para dirigir um carro, para pilotar um avião, para coisas desse tipo, tá? Aqui ele fala bem explícito, você não pode operar computadores ou celulares, a sua skill de tecnologia sempre será 0, e você ainda vai tomar penalidade se você vai, sei lá, dirigir um carro, por exemplo, ou alguma coisa que envolva tecnologia, tá? Você imagina que o cara é, sei lá, de 1600, 1700, entendeu? Nem carro existia na época, o cara andava de cavalo lá, tal, era um negócio bem antigão, entendeu? Então para ele o carro é um negócio mega moderno, imagina um celular, entendeu? O cara não sabe usar aquilo lá. E aí tem o Living in the Past. O Living in the Past é aquela coisa dele, a cabeça dele, a mente dele ainda está vivendo lá num passado bem distante da nossa sociedade, né? Então ele ainda acredita numas papagaiadas lá do passado que vai atrapalhar a vida dele. Ele vai ter uma convicção, ou uma ou mais convicções, na criação do personagem. Lembrando que se você quebra a convicção, isso te gera manchas de humanidade, né? E ainda por cima, você vai tomar penalidade em testes sociais, um dado a menos em testes sociais, por acreditar nessas coisas muito retrógradas, muito antigas. Então você pode, por exemplo, ter uma visão, né? A palavra do Papa é a lei, aquela coisa muito, né, religiosa lá do passado, né? Ou então, os pobres servem apenas para servirem os ricos, né? Que era aquela coisa lá da Idade Média, né? Ou seja, convicções muito antigas, né? Que acabam, vão machucar ali esse vampiro na hora de ele tentar interagir socialmente, tá? Aí você tem a questão dos laços de sangue, né? Os laços de sangue que o vampiro, se ele der o sangue dele para um mortal, o mortal vai ter um laço de sangue com ele, com raras exceções, tá? Só que se ele bebe o sangue de um vampiro, ele também fica com esse laço em relação àquele vampiro. Não é um laço imediato, como é com o mortal. Normalmente leva beber algumas vezes, né? Normalmente umas 3 vezes. E o laço ele dura um certo tempo. Se você não ficar bebendo aquele sangue com uma certa frequência, o laço ele se quebra, tá? Então o que acaba acontecendo?
você tem algumas desvantagens ou vantagens que pioram ou melhoram essa situação. Você tem a desvantagem do Bond Slave, de 2 pontos, que se o seu vampiro tem essa desvantagem, ele bebe o sangue de um outro vampiro, ele instantaneamente está com um laço de sangue em relação àquele outro vampiro, tá? O Bond Junkie, ele é onde o que acontece? Se você tem um laço de sangue com aquele outro vampiro e ele te dá uma ordem para você fazer algo, você vai obedecer, a não ser que você faça um teste para tentar resistir esse obedecer, né? Para tentar não obedecer. E aí, alguma desvantagem, por exemplo, como essa do Bond Junkie, tira um dado do seu teste, né? Dificulta o seu teste para resistir, tá? O Long Bond lembra que eu falei que depois de um tempo que você não bebe, você quebra o laço? O Long Bond, ele aumenta o tempo que você precisa ficar sem beber para quebrar esse laço, tá? Então ele vai reduzindo, né? Você bebeu 3 vezes, beleza. Aí ele reduz para como se fosse 2 vezes, depois para 1 vez e depois para nada. No Long Bond demora mais para ele mudar esses degrauzinhos até zerar. A resistência do Bond é que ao invés de você perder um dado, você ganha um dado quando você se rebela. O Bond Resistance é o oposto do Bond Junkie, tá? O Short Bond é o oposto do Long Bond. Então, em vez de durar mais para quebrar, agora dura menos para quebrar, né? E o Unbondable é um que você não se liga, entendeu? Então, você pode beber sangue de vampiro à vontade, que você não vai criar um laço de sangue com esses vampiros, tá certo? Eles até brincam que você pode ficar vendendo seu sangue por aí, por causa disso. E feeding, né? Alimentação. Alimentação, você tem várias desvantagens aqui, tá? E depois tem vantagem lá embaixo. Alimentação no Vampiro à Máscara, no V5, lembra-se o seguinte: vampiro pode beber sangue de vampiro independente de qualquer desvantagem que ele tenha, tá? Mesmo um Ventru pode se alimentar de outros vampiros. Qualquer vampiro pode se alimentar de outros vampiros. Essas desvantagens de alimentação ou vantagens de alimentação, elas não se aplicam a sangue vampírico, elas se aplicam apenas a sangue de mortais, tá? Então lembrem-se disso. Segunda coisa, você normalmente nelas consegue usar, alguns casos aqui, consegue usar ponto de força de vontade para passar por cima dessa desvantagem. Então vamos lá. O vegano pro vampiro, né? O vegano é o cara que come a comida da nossa comida, né? Então ele não, exato, ele vai comer plantas e não quer comer animais. No caso do vampiro, ele não vai comer os mortais, ele vai comer só os animais, tá? Então ele vai se alimentar de sangue animal apenas, mas ele pode gastar 2 pontos de força de vontade para se alimentar de um ser humano, tá? Lembrando que um Ventru não pode pegar essa falha. Aí tem esse aqui, o Organovore. O Organovore era em português lá o consumo conspícuo, né? Que tinha lá na V3, V20, que era aquela desvantagem que você não adianta só beber o sangue, você precisa também nham nos órgãos, né? Comer fígado, comer rim, comer pulmão, comer coração, comer aquelas coisas que são, aqui ele fala que é o coração, o fígado, o pulmão, a placenta e o baço, né? Você precisa comer para poder absorver também a energia ali e matar a sua fome. Senão você vai beber o sangue e não vai matar a sua fome, tá? E ele come a carne também, the flesh, né? Ele come a carne e os órgãos, né? Então, essa é a questão, né? E ele também tem aqui uma limitação de ressonâncias, tal, para você pegar. Eu usei essa desvantagem em antagonistas. Eu gosto de botar essa desvantagem em antagonistas porque elas são bem cruéis e bem sombrias, né? Então, por exemplo, na minha crônica lá dos caçadores, eles caçarem um vampiro, o Kleber lá, que tinha esse defeito. E nas outras crônicas eu trago os Flesh Eaters,
que são vampiros, que é um subgrupo dos hecatas, que eles têm essa desvantagem do organovore como base, né? Então eles precisam de fato se alimentar dos órgãos humanos para poder sobreviver. Tá? Então volta e meia eles aparecem nas minhas crônicas, esses bichos aqui. Aí você tem a fome do Matusalém, né? Que é a ideia de... Esse aqui é bem complicado, viu? Eu acho que essa aqui devia custar 2 pontos, não um ponto só, na minha opinião. A sua fome só consegue ser saciada se você se alimentar de seres sobrenaturais. Então, basicamente, aqui você não pode se alimentar de humanos, entendeu? Eu não entendo por que isso aqui é um ponto e isso aqui são 2. Aqui você pode se alimentar de animais e, se você gastar força de vontade, você se alimenta de humanos. E te dá 2 pontos. Esse aqui te dá 1 ponto só e você só diminui a sua fome se você se alimentar de seres sobrenaturais, ou seja, lobisomens, vampiros, coisas desse tipo. Mesmo o sangue fraco não te atende. Você precisa de um alquimista ir lá e dar uma turbinada no sangue do sangue fraco. Ou seja, isso aqui era para ser 2 pontos ou mais. Tá? É um erro isso aqui da V5. Tá? Isso aqui é muito pior do que qualquer outra coisa que está aqui. Tá? Eu nunca pego essa desvantagem. Porque ela me dá 1 ponto só. Ela é muito ruim, essa desvantagem. Tá? E aí o pre-exclusion. O pre-exclusion é aquela exclusão de presa. Você não pode se alimentar de certos mortais. Aí esses certos mortais pode ser porque eles têm alguma condição, alguma característica, ou alguma etnia, alguma profissão, algum gênero, qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, ele não pode se alimentar de idosos, ou não pode se alimentar de usuários de droga, ou não pode se alimentar aqui de mulheres, ou de homens, ou policiais, inocentes, entendeu? Uma etnia, enfim, qualquer coisa assim. Bloodhound. Bloodhound, você cheira a ressonância dos mortais à distância, tá? Então, você consegue saber se aquele mortal está com uma daquelas 4 ressonâncias. E se você descobre, obviamente, isso é importante porque a ressonância te ajuda a upar uma certa disciplina, mas eu não uso isso como regra. Normalmente eu uso a ressonância como roleplay, como interpretação, né? Da cena, tal, do que você vai sentir quando se alimentar daquele humano. Mas eu normalmente não pego, porque já é muito difícil você juntar o XP suficiente para upar a disciplina que você quer. Você ainda forçar o cara a buscar a ressonância certa, nossa, dá muito trabalho. Então eu normalmente corto essa regra da ressonância e aí, por isso essa habilidade meio que perde um pouco o sentido, tá? Quando jogo nas minhas crônicas. E o Iron Gullet, que é o que você pode se alimentar daquele sangue de hospital, aquele sangue onde já tiraram o plasma, o sangue de laboratório, né? Ele já não tem mais gosto, ele já tem o plasma fracionado. Então, obviamente Ventrus não podem pegar esse mérito aí. Aí a gente tem os míticos, né? Os que são aí da cultura, né? Popular. Então você tem a estaca, né? A estaca, ela normalmente paralisa o vampiro, né? E o vampiro, ele fica paralisado ali e você pode, enfim, levar ele para cima e para baixo. Mas se ele tem essa desvantagem, você enfia a estaca nele e ele é destruído, tá? Em vez de paralisado. E aí você tem os folclorics aqui, né? As maldições folclóricas. Só uma curiosidade, tá? Folklore, né? Folclore vem do termo folklore. Folk é povo, lore é conhecimento. Então é errado falar folclore popular, tá? Porque folclore já é conhecimento do povo, entendeu? Então você fala ou folclore ou folclore. Mas você vai falar em português, você fala folclore. Você não fala folclore popular. É folclore, conhecimento folclórico, né? É isso, mas você não vai falar folclore popular, né? O conhecimento popular, ou você vai falar conhecimento popular, ou você vai falar folclore, né? Você não vai falar nem conhecimento folclórico e nem folclore popular, você não vai falar isso.
Então você fala conhecimento popular, você fala folclore, né? Porque é a mesma coisa, né? É igual falar deserto do Saara. Saara já é deserto, né? Então, você vai falar deserto, deserto? É Saara. Você fala o Saara, acabou. Você não fala o deserto do Saara. É redundância, né? Então vamos lá. Você toma dano agravado dessas coisas de baixo. Então, por exemplo, a luz ultravioleta, né? Vai te dar dano igual ao sol. Prata, né? O prata te dá dano, uma arma de prata vai te dar dano, só que dano agravado, em vez de um dano superficial. A água benta vai te dar dano igual ao fogo. Ou cada um que você pegar aqui é um pontinho, tá? E aqui é a mesma coisa, o bloqueio do folclórico, né? Cada um daqui é um pontinho também. Então, esse aqui não vai te dar dano, mas esse aqui vai fazer você não conseguir se aproximar da vítima, entendeu? Então você tem que gastar força de vontade para conseguir cruzar um local que tenha um símbolo como esse, ou se aproximar de alguém que está usando um símbolo ou alguma coisa desse tipo. Então, um símbolo sagrado de qualquer religião, água corrente, entrar na casa de alguém sem ser convidado, um animal branco, alho, rosas selvagens ou sementes espalhadas no chão ali que você não contou. O estigmata, né, o famoso estigmata, aquele que você sofre, você sangra ali pelos lugares onde Cristo foi ferido, né, então na cabeça, ou no pulso, ou nas mãos, aí depende da sua crença, na barriga, enfim, nessas coisas, né. E, só que o ponto é o seguinte, você começa a sangrar com fome 4, né, e se você começa a sangrar, você vai ter que fazer rouse checks, né, teste de fome, para ver se sua fome aumenta. Sua fome subir para, se ela aumentar, só para 5. E depois, se ela aumenta de novo, você entra em torpor. Então, você tem que se alimentar logo, né? O problema do estigmata é, até o 3 eu tô de boa, mas se eu deixar minha fome chegar em 4, você precisa se alimentar urgente, porque você começa a sangrar, tá? A ideia é que você tem que se alimentar quando chega no 3, né, para evitar a situação. E o comer comida humana, né? Esse aqui você pode, por exemplo, aqueles vampiros que tendem a ir em eventos, festas, ambientes sociais. Então ele vai, senta num restaurante, ele come, ele se comporta bem, aquela coisa toda. E algumas horas depois ele vai lá e bum, bota tudo para fora e pronto. A comida não traz nenhuma nutrição para ele, mas ele pode guardá-la no estômago por algumas horas antes dele ir dormir, né? Ele precisa expelir antes dele apagar, tá bom? E aí tem as do sangue fraco. As do sangue fraco, elas são diferentes, porque o sangue fraco, ele é considerado mais humano do que vampiro, para todos os efeitos. Ele bebe sangue, mas fora isso ele é basicamente um humano, tá? Então, tem aqui algumas falhas, que ele não nasceu com as presas, né? As presas, aqui o dente dele é igual ao de um mortal, então quando ele morde aqui, ele não vai conseguir beber o sangue de ninguém. Então o que você precisa fazer, ele precisa tirar o sangue da vítima e beber, ou então se a pessoa cortou o pulso, alguma coisa assim, ele vai lá, aí ele bebe, beleza. A hora que ele morder, ele começar a beber o sangue, a vítima vai sentir o mesmo prazer do que se ela tivesse sido mordida por um vampiro. Mas ele não consegue fazer a ferida ali, né? E se ele lamber, ele também fecha a ferida, aquela coisa toda, mas ele não consegue abrir a ferida. Aqui é a besta, né? O sangue fraco, ele vai ter a besta dentro se ele pegar essa desvantagem, que ele não tem, e aí ele vai poder entrar em frenesi, que ele não entra, tá? Aqui ele pode ser marcado pela camarila, ou seja, a camarila vai perseguir ele, né? Aqui a maldição do clã, ele pode escolher uma maldição, porque ele não tem maldição, o sangue fraco não tem um clã, então ele não tem maldição de clã, tá? Mas você pode pegar essa desvantagem para pegar a maldição de clã. Aí ele tem algumas condições aqui, né? Você só pode pegar de Brohal Gangrel se você tiver a besta interna, né? E você só pode pegar o do Tremir se você comprar uma qualidade aqui, que é essa qualidade do catering aqui, que é uma qualidade que permite que você crie laços de sangue, porque você é mais humano do que vampiro, então você não cria laços de sangue com ninguém. E o Tremer, a maldição dele é que ele não pode criar laços de sangue, né, com outros vampiros. Então, assim,
para fazer sentido que você tenha a maldição de não poder criar laços de sangue, dado que você é um sangue fraco, já não cria laço de sangue de qualquer jeito, você precisa pegar, gastar um ponto de qualidade, comprar essa qualidade aqui, que você vai conseguir criar laços de sangue para você perder na sua maldição, tá certo? A pele morta, né? A carne morta, que é você é um cadáver, você fede constantemente e aí você perde um ponto aqui, um ponto para fazer testes sociais. Uma pessoa que está fedendo é repulsiva para qualquer outra pessoa, né? E e você não pode pegar a qualidade lifelike, né? Mortal Frailty, você não pode usar o sangue para se curar, né? O vampiro ele pode fazer um teste de fome para curar um ponto superficial, né? O sangue fraco não pode fazer isso, a não ser que ele compre não, desculpa. Ele pode fazer isso, mas ele pode pegar essa desvantagem e impedir que ele faça isso, entendeu? Então, o sangue fraco pode usar o sangue para se curar, para fechar suas feridas. Mas, desde que ele não pegue essa desvantagem. Se ele pegar essa desvantagem, aí ele não vai poder. Tá? Ele também pode ser perseguido pelos anarques, né? Assim como o da Camarilla. E aqui, a dependência de vitais. O sangue fraco, ele não tem disciplinas. Pela lógica. Ele pode ter, mas pela lógica ele não tem. Quando você faz a ficha do sangue fraco, você começa com 0 disciplinas. Não começa com 0, você começa com uma, do seu predador. Você tem 1 ponto lá de uma disciplina do seu predador e só. Você não começa com ponto de disciplina. Um vampiro um neófito pega 2 pontos em uma e 1 ponto em outra. É do clã. O sangue fraco não tem clã. Ele não tem disciplinas. Ele vai ter essa do predador e acabou. Ele tem uma outra qualidade que permite que ele pegue uma disciplina extra, mas o ponto aqui digamos que ele tente usar um poder de uma disciplina, ele não consegue, a não ser que ele beba sangue de vampiro. Por quê? Porque o sangue dele não é um sangue vampírico que está dentro dele. Se ele beber sangue de outros mortais, ele não consegue transformar esse sangue em sangue vampírico. Então, por mais que sacie a fome dele, ele não vai conseguir usar as disciplinas dele. Então ele precisa se alimentar de vampiros para poder usar os poderes, as disciplinas dele. Isso inclui até mesmo a alquimia de sangue fraco, tá? E aí algumas qualidades de sangue fraco. Você pode ter amigos nos anarquistas, contatos na Camarilla. Essa que eu já expliquei, de você poder fazer laços de sangue. Para mim aqui a melhor vantagem do sangue fraco, que é o Day Drinker, que você não só não toma dano do sol, como porque o sangue fraco já toma menos dano do sol. Mas você sair mas se você tiver essa qualidade, o sol não te dá dano. Não te dá dano. Não te dá dano. Entretanto, você tem uma série de limitações. Você pode sair durante o dia se você gastar ponto de força de vontade. Você tem menos pontos de vida. Você não pode usar suas disciplinas. Tem uma série de limitações. Porém, você pode sair durante o dia para resolver problemas, né? Essa aqui é a que eu falei que também é muito boa. Você aprende uma disciplina. Então, por exemplo, a Emily, que é aquela minha sangue fraco que volta e me aparece nas minhas crônicas, ela tem potência. Ela tem essa disciplina Affinity aqui, afinidade com a disciplina, onde ela tem a disciplina potência e ela pode upar essa disciplina potência à vontade, tá? E a ideia é essa, você gasta, você compra essa qualidade, você ganha direito de poder usar uma disciplina e você upa ela com XP normalmente, tá? E você já, na hora que compra ela, já ganha o primeiro ponto dessa disciplina, tá bom? E o que acaba acontecendo, a Emily também tem esse Day Drinker aqui, é isso que eu ia falar. Aí o que acontece? Você tem o Lifelike. O Lifelike, você sabe que o vampiro ele pode usar o sangue para parecer mais humano, né? E aí ele esquenta a pele, fica ali com a pele rosada, quentinha, aquela coisa toda. Mas o Lifelike é mais forte ainda. O Lifelike para todos os efeitos, você é um ser humano. Você pode comer comida, o seu coração bate. Se um médico te examinar, sem pedir exames mais complexos, ele não vai perceber que você está morto, tá?
A não ser que você entre numa ressonância magnética lá, aí pode ser, aí ok, mas caso contrário, você pode ser examinado normalmente e o médico vai achar que você está vivo, normal. Você é um ser humano normal. E você pode até curtir aí um nham, 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 como igual como outro mortal, né? O um sexo, como igual o outro normal, entendeu? Igual outro mortal. Você pode fazer e curtir, né? Não é só fazer, é curtir, né? Sentir prazer em curtir, né? Em fazer essas coisas, né? É... Então é realmente bem diferente aí do- dos vampiros normais. E você também tem a ideia da alquimia de sangue, né? Essa aqui é uma qualidade onde você já ganha um ponto em alquimia de sangue e também ganha uma fórmula, tá? E essa última aqui é a resiliência vampírica, onde você toma dano igual ao vampiro, né? Porque o vampiro, quando toma dano superficial, ele divide por 2 o dano, né? Do dano superficial. E ele considera um monte de coisas como superficial. Então, por exemplo, tiro, faca, todas essas coisas são agravadas para um mortal, ele é superficial para um vampiro, né? Então, assim, você pegar a resiliência vampírica permite que você tome um tiro e isso seja superficial, tá bom? Aí a gente vai continuar aqui com antecedentes, mas isso no próximo vídeo. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.